Olá, começa agora mais um Boi Forte aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Hoje nós vamos tratar aqui no programa como é que anda então o mercado da pecuária diante então da sobretaxa americana. Quais os desafios daqui para frente e também as oportunidades. E sobre o assunto eu vou conversar agora com o Rafael Ribeiro, que é assessor técnico de pecuária de corte da CNA. Muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Simone. Eu agradeço o convite. Uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a pecuária. Muito bom, prazer em tê-lo aqui para essa conversa, né? A gente sabe, né, como que anda, né, o mercado em relação desde julho, quando começou a se falar na sobretaxa americana, mas eu te pergunto, como é que se encontra a pecuária brasileira hoje com esse tarifaço, não é, em vigor para a carne bovina? Bom, do lado das exportações, é importante destacar, né, o papel do Brasil nesse mercado internacional. Nós somos os maiores exportadores mundiais de carne bovina e, apesar da tarifa imposta pelos Estados Unidos à nossa carne, a gente viu um desempenho bastante positivo nos últimos meses, né? Então, em junho, em julho cresceu, julho, inclusive, nós tivemos aí um recorde de exportação, mais de 276 mil toneladas embarcadas, e em agosto, último mês consolidado, a média diária exportada foi recorde. O mês só não teve um volume recorde em função de ter um dia útil a menos, né? E agora, para setembro também, a gente observa, segundo os dados aí do comércio exterior, um bom desempenho também na primeira semana, né? Então, mesmo com os Estados Unidos recuando nas compras, a gente teve outros mercados que aumentaram os volumes adquiridos de carne bovina do Brasil. Esse cenário é positivo quando você traz essas informações em relação às exportações brasileiras. A gente viu aí o saldo na balança comercial, né, de agosto, não é, Rafael? Mas mesmo assim, o Brasil conseguindo outros mercados, ainda assim, o Brasil, né, ele precisa do mercado americano? Sim, eu acho que é importante, a gente não pode menosprezar tanto com relação ao volume quanto com relação aos preços que os americanos adquirem a nossa carne. É importante destacar que na carne bovina é um mercado ainda bastante concentrado na China, os nossos volumes. Se a gente pegar aí de janeiro a agosto, a China comprou quase 52%. Então, quanto mais cliente a gente tiver, mais a gente diminui esse risco, né? Então é um mercado bastante importante, mas é importante também destacar que o Brasil, ao longo dos últimos anos, ampliou bastante, né, a quantidade de clientes, a diversidade de produtos que a gente tem exportado. E aqui cabe dizer, os aumentos que nós tivemos aí, por exemplo, para a Rússia, que vinha comprando em torno de 4, 5 mil toneladas por mês desde o início desse ano, e no último mês agora, de agosto, comprou 12 mil toneladas. Outro número importante também é com relação à própria China, né, que é o nosso principal cliente, que no começo do ano comprava em torno de 100 mil toneladas por mês, e agora no último mês, no mês de agosto, comprou quase 159 mil toneladas, né? E destaco ainda outros dois importantes mercados na Ásia, né, que tem uma grande população, com poder de renda aumentando, né, que é a Filipinas e a Indonésia. E a Filipinas, que comprava em torno de 3.500 toneladas por mês em janeiro, fevereiro, passou a comprar aí nos últimos meses em torno de 10 mil toneladas. De alguma maneira, e sem falar no México também, né, que tinha aí um volume em torno de 2, 3 mil toneladas mensais no início do ano, e nos últimos meses agora chegou a comprar até 12 mil toneladas, né? Então, de alguma maneira, a gente conseguiu, de julho para cá, diversificar e embarcar mais para outros países, não só para o nosso principal cliente, que é a China, mas também ampliando as vendas para outros clientes brasileiros. Você disse que os Estados Unidos, eles são importantes aí para o mercado da pecuária brasileira, porque eles pagam bem, não é, Rafael? Exatamente, né? Para esses clientes que eu falei aqui, de maneira geral, o Brasil exporta carne desossada de bovino, né, congelada, né? Agora, em função do volume, em função da própria necessidade do mercado, lembrando que os Estados Unidos, ele é um grande produtor, ele exporta carne, mas ele é um grande importador, né? Então, normalmente eles exportam a carne de melhor qualidade e demandam uma carne aí para a produção, principalmente de hambúrguer, né? Mas o preço que eles pagam em função da quantidade e da necessidade é bastante atrativo para o Brasil, sim. Agora, eles compram, né? Até então estavam comprando a carne, o dianteiro, né? O corte dianteiro para esses hambúrgueres, né? Exatamente. O principal produto que a gente exporta para ele, né? Carne de bovino do dianteiro, né? Congelado para a produção de hambúrguer. E quem pode absorver esse tipo de corte, né? Que cada país, cada comprador tem a sua preferência diante daquilo que a sua população, o seu consumidor, ele aprecia. Os americanos em relação aos hambúrgueres, a parte dianteira, mas quem poderia absorver esse mercado, né, esse tipo de corte, melhor dizendo, qual o país que poderia comprar? Porque a China também, acredito eu, que deve ter seus cortes específicos aí.
como o mercado costuma dizer, né, a própria China ela leva praticamente o boi inteiro do Brasil, né? Então ela compra carne desossada, congelada, mas tanto de dianteiro como de traseiro, né? Então acho que ela é, dentro dessa análise que a gente fez aqui dos países que têm comprado carne no Brasil, ela é um potencial e é quem tem comprado, absorvido boa parte dessa produção, né? Agora México, Filipinas, Indonésia, o Chile, a Rússia também são países aí que vêm ampliando a compra e que dentro ali do hall de compras também embarcam aí a carne de dianteiro, que é o principal produto hoje que a gente embarca, que a gente exporta para os Estados Unidos. Então, o produtor, o exportador, tem essa possibilidade do mercado chinês absorver esse tipo de corte. Na realidade, a gente também tem essa questão dos americanos, né, do rebanho americano que está em déficit, né? Como é que está essa situação? Está melhorando por lá? Porque tem essa questão e eles precisariam da carne brasileira, mas estão buscando em outros mercados também, porque até esse jogo se acertar, né, saber se o importador vai comprar a carne brasileira, porque já vem aí com essa sobretaxa e fora a 26, eu acho que mais ou menos 26% que já tem de tarifas, não é, em relação à carne, enfim. Mas o mercado americano está buscando em outros mercados, por exemplo, a Austrália? Na realidade, esse é um ponto importante, Simone, porque os Estados Unidos ele vem nos últimos anos reduzindo o seu rebanho. É o menor rebanho desde a década de 60, 70, segundo a estatística deles, né? E como eu falei, apesar de eles serem grandes produtores, eles dependem bastante da importação para atendimento do mercado doméstico, né? Quando a gente analisa hoje a situação dos outros produtores de carne bovina, além do Brasil, por exemplo, Austrália, Uruguai e Argentina, a gente percebe também que eles estão num ciclo de baixa de produção, né? Então, se a gente for pensar em termos mundiais, não tem muito para onde recorrer, né? E pensando também na possibilidade de ampliação, no potencial de incremento de produção, o Brasil é o que teria condições hoje de atender não só essa demanda crescente, né, dos Estados Unidos, mas também pensando no incremento da demanda como um todo no mercado mundial. E aí a gente destaca os países da Ásia, onde a gente tem visto aí cada vez mais a carne bovina fazer parte do contexto deles, do perfil de consumo, onde a gente observa também, assim como aqui no país, na América do Sul de maneira geral, o poder de renda da população crescendo. E a gente sabe que a carne bovina, em termos de preço, ela é mais cara que a carne suína, que a carne de frango, né? Então esse incremento na renda, ela impacta diretamente no consumo. Agora, em termos de oferta mundial, os outros grandes produtores também passam por uma situação. A Austrália, desses que eu falei, foi a única que aumentou a produção esse ano e com uma expectativa positiva para o ano que vem também. No entanto, a gente vê muitas vezes que essas projeções para a Austrália acabam sendo quebradas em função de questões de clima, né? Então, hora é excesso de chuva, hora é a seca, hora é a queimada. Então, é um país que sofre bastante em função das questões climáticas, mas que vem aí com uma situação um pouco melhor em relação aos outros concorrentes. Mas, como eu falei, o Brasil é o grande produtor, é o grande exportador mundial e que tem condições aí de gerar excedentes sem prejuízo ao mercado interno. O Brasil, então, com essa oportunidade de gerar esse excedente, porque tem preço, tem volume e também tem qualidade. A qualidade é sempre essa questão, né, que a gente trata, que os analistas falam, né, a qualidade da carne brasileira, porque a gente está falando também de rastreabilidade, a gente está falando de sustentabilidade da produção dentro da porteira, tem tudo isso que coloca a carne brasileira também nesse patamar. Exatamente, você tocou num ponto importante, né? A questão da qualidade. Quando a gente fala em qualidade, a gente tem que pensar em sanidade, né? E o fato da gente exportar para mais de 60 países, eu acho que é o grande reconhecimento internacional com relação à sanidade e qualidade dos nossos produtos, né? Recentemente, em maio, o Brasil recebeu o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal de país livre de febre aftosa sem vacinação. Em termos sanitários, pensando nessa doença, é a maior certificação, né? Inclusive que abre oportunidade para outros mercados para a gente, como Japão, Coreia do Sul, que inclusive estamos aí em conversa com esses países, que são grandes importadores mundiais e mais uma opção para o Brasil, no médio e longo prazo, ampliar ainda mais as exportações dos embarques de carne bovina. Já que você aproveitou para trazer aí o Japão na nossa conversa, essa questão do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação é um ponto muito importante, porque isso corrobora, né, as expectativas do Brasil de alcançar esse importante mercado. É um mercado exigente, né, um mercado japonês, já compra do Brasil a carne suína, a carne de frango, mas a carne bovina ainda não, mas resolvidas essas questões sanitárias e esse certificado do Brasil deve estar adiantando, não é, nessas negociações. Exatamente. Então, o Japão ele é o terceiro maior importador mundial, só fica atrás da China e do próprio Estados Unidos.
Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos colocam ali em torno de 700 mil toneladas que eles compram por ano, né? Na sequência vem a Coreia do Sul com quase 600 mil toneladas e é um país que remunera melhor em função dessa exigência que eles têm com relação ao país fornecedor ter que ser livre de febre aftosa sem vacinação, né? Eles também compram carne de melhor qualidade, normalmente carne de dianteiro, então não só a possibilidade da gente vender mais em termos de volume, né? Mas também pensando em termos de agregação de valor das exportações. Então não só o Japão, onde a gente tem as conversas um pouco mais encaminhadas, né? Inclusive já com algumas missões esse ano aqui no Brasil. Eu acho que os próximos passos são as resoluções com relação às questões sanitárias, os acordos, certificados, mas eu acredito que em breve a gente deve ter uma notícia bastante positiva. E também tem encaminhado uma conversa com a Coreia do Sul, talvez demore um pouco mais, mas é outro grande importador, vem na sequência do Japão como o quarto maior importador mundial e também com possibilidade do Brasil atender esse mercado, já que eles também têm exigência com relação ao país ser livre de aftosa sem vacinação. E esses dois mercados, Japão e Coreia do Sul, qual é a possibilidade, né, do Brasil exportar em volumes, né? São grandes apreciadores de carne bovina, mas como é que ficaria aí em relação ao volume? Simone, esses dois países juntos somam mais de 1,2, 1,3 milhão de toneladas. Né? Se a gente pegar o Brasil hoje em termos de carne bovina, sem falar os miúdos, a carne industrializada, é mais de 3 milhões. Então, assim, é quase metade do que a gente exporta. É lógico que hoje existem países que abastecem esses mercados, mas se a gente voltar um pouquinho até no ponto que a gente conversou ali com relação ao potencial de incremento da produção, o Brasil aparece ali como um grande mercado promissor para atendimento desses dois clientes. Né? Lembrando, o Brasil hoje, a gente tem ali o maior rebanho comercial do mundo, só que em termos de produtividade ainda existe um espaço bastante grande para a gente avançar. A gente avançou bastante nos últimos anos em termos de manejo, genética, as questões de sustentabilidade, mas há um espaço bastante grande, ou seja, o Brasil tem condições de ampliar a sua produção sem, por exemplo, a necessidade de aumento de área. Né? Então, eu acho que dentro daquele contexto e pegando a situação hoje da pecuária de corte nos principais produtores mundiais, o Brasil hoje teria condições de atender sem maiores problemas o mercado japonês e o mercado da Coreia do Sul. Né? E Rafael, voltando aos Estados Unidos, que é um grande comprador aí de carne brasileira, né, carne bovina brasileira, tá caindo as posições aí por conta do tarifaço, mas sendo assim, é um mercado importante, como você bem trouxe, que o Brasil precisa desse mercado também, que paga bem. Nesse caso, você acredita que essa sobretaxa está afetando o preço da carne lá e o consumidor pode fazer uma pressão e falar assim, olha, a gente precisa de uma carne mais barata? Sim, Simone, essa é uma pergunta importante, porque se a gente analisar agora o último dado de agosto, né, que é o último mês consolidado, os Estados Unidos compraram do Brasil quase 6 mil toneladas, ou seja, mesmo com a taxa aí de quase 50%, né, a gente ainda teve um volume chegando aí a 6 mil toneladas embarcadas para os Estados Unidos no mês passado. Né? No começo do ano, eles chegaram a comprar 40 mil toneladas em abril, ou seja, mesmo com a tarifa, a nossa carne ainda é bastante competitiva no mercado norte-americano, que como a gente conversou agora há pouco, né, é um mercado que vem aí com uma oferta de produto, pensando na produção deles interna bastante reduzida e com preços já bastante elevados também da carne para o consumidor final norte-americano. Aí eu vejo que dentro dessa questão toda, o maior prejudicado acaba sendo o consumidor norte-americano. A gente viu o Brasil aí batendo recorde após recorde, mesmo com o anúncio da tarifa, né? As médias diárias embarcadas agora em setembro também ultrapassando 15 mil toneladas na primeira semana. Lembrando que em agosto, que foi a maior média diária exportada, foi 12,7 e no mês anterior 12,3. Então, assim, a gente tem um desempenho bastante positivo das exportações e eu acredito que nesse contexto, pensando aí em termos de prejuízo, o consumidor norte-americano é quem tem pagado mais pela carne, né? Tá certo, Rafael, a gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí, que já estamos voltando com o Boi Forte. Voltamos com o nosso programa Boi Forte. Hoje aqui nós estamos retratando, né, o mercado da pecuária diante então da sobretaxa americana, quais os desafios daqui para frente, então, e as oportunidades aí para a pecuária brasileira. Eu estou conversando com o Rafael Ribeiro, que é assessor técnico de pecuária de corte da CNA. Falamos bastante em relação aos mercados, né, o mercado americano que está deixando um pouco, mesmo assim, adquirindo em pouca quantidade, mas ainda comprando a carne brasileira, perdendo algumas posições, outros países avançando. Antes da gente falar de Filipinas e Indonésia, Rafael,
6 mil toneladas os americanos compraram do Brasil em agosto. O que significa? É muito pouco diante do que o ano já comprado. Mas, assim, eles estão com estoque ainda para ter essa... O que significa essas 6 mil toneladas, então, para os americanos? É muito pouco, né? Isso, em relação principalmente ao que a gente viu de embarques do Brasil para os Estados Unidos até o quarto mês, até o mês de abril, né, quando a gente teve aquela primeira tarifa de 10%, ele é um volume bastante pequeno, né? Para ter uma ideia, em março desse ano a gente exportou pouco mais de 35 mil toneladas no acumulado do mês, e em abril, né, chegou a 42 mil toneladas, então é um valor bastante reduzido em relação a esse início do ano. No entanto, no acumulado desse ano, os Estados Unidos já compraram quase 167 mil toneladas de carne bovina congelada do Brasil, né? E se a gente pegar um comparativo com o ano passado, o volume total de janeiro a dezembro de 2024 chegou a 189 mil toneladas. Então, na realidade, esse ano, até em função das tarifas, houve uma antecipação das compras pelos norte-americanos, né? E é possível que a gente chegue muito próximo do que foi embarcado no ano passado, mesmo com a tarifa agora, a partir de agosto, entrando em vigor, né? Então, é um volume pequeno, mas ainda assim, a gente discutiu aqui, é um mercado importante e deve seguir comprando algo próximo desse volume nos próximos meses. Isso se a carne bovina acabar não entrando na lista de exceções ali com relação às tarifas, né? Que é o que o Brasil vem pleiteando, não é, Rafael? Que saia, que entre nessa lista de exceção, que a gente tem outros quase 700 produtos, não é, com os 10%. Carne, o café, o mel brasileiro, todos com 50%. É uma sobretaxa que impede, não é? A gente está discutindo justamente aí essa exportação para o mercado americano, mas, em compensação, o Brasil está avançando aí para a China, para a Rússia, Indonésia, México, Filipinas, Indonésia são parceiros já do Brasil, mas tem uma diferença, né? Estava comprando carne sem osso e agora adquirindo a carne brasileira com osso? Isso, a gente teve aí no mês passado, né, na verdade ao longo de agosto ali, o anúncio da abertura do mercado para esses dois países, né, tanto para Filipinas quanto para a Indonésia, da carne brasileira com osso, né? Já são grandes clientes nossos, principalmente a Filipinas, com relação à carne bovina sem osso, e agora também a gente tem a possibilidade de exportar a carne com osso. Lembrando, né, a Indonésia tem mais de 200 milhões de habitantes, a Filipinas mais de 120 milhões de habitantes, e dentro daquela lógica que a gente estava conversando com relação a renda da população, é onde a gente vê nos próximos anos o consumo de carne bovina crescer, nos países asiáticos, né? Então, dentro daquela questão de diversificação, não só com relação aos países, mas também com relação aos produtos, né? E a gente viu também, no caso aí da Indonésia, a abertura não só para carne bovina com osso, mas também para os miúdos bovinos, produtos carnes preparados. Então, assim, a gente também amplia o leque de possibilidades, né? E lembrando, Simone, a gente está falando bastante de exportação, mas o principal mercado, o principal consumidor da carne bovina brasileira é o brasileiro, né? Da nosso total de produção, em torno de 10, 11 milhões, dependendo da fonte, né? Milhões de toneladas, 70% fica no mercado interno. Então, parte também desse volume que a gente produz, que poderia ter destino os Estados Unidos, acabou também sendo absorvido pelo próprio mercado interno, que é o principal consumidor dessa proteína que a gente produz aqui no país. Tá certo. O Rafael, diante da importância do sudeste da Ásia, né, a gente viu aí você falando em relação à Indonésia, não é, com 200 milhões de habitantes, esse potencial e grande para comprar a carne brasileira, habilitando também, a Indonésia habilitando-se 17 novas plantas frigoríficas, né, para carne bovina. São, então, 38 habilitações que o Brasil tem para mandar a carne para eles? O número exato agora eu não sei te dizer, Simone, mas esse ano nós tivemos aí, na verdade, nos últimos anos, né, dentro dos mercados asiáticos, o próprio Vietnã também ampliando as compras e abrindo mercado para o Brasil, a Filipinas, a Indonésia, e o que a gente conversou aqui também agora, né, a expectativa com relação ao mercado japonês, né, que também é um grande mercado consumidor e, dentre os países, é um país também que remunera mais e remunera bem pela carne bovina importada. Você falou carne com osso, carne sem osso, também tem miúdos, né, nessa história. O Japão é um grande apreciador de miúdos, poderia comprar? Ou quais são os países? De maneira geral, os países asiáticos, né, e aí é importante, né, que às vezes a gente fala somente em carne bovina, mas no desmonte do boi a gente tem outros produtos também, né? Além da carne, a gente tem os miúdos, a gente tem o couro, tem o sebo, então é importante também que a gente tenha destino para esses produtos, né? Pensando na questão do miúdo, os países asiáticos sim são grandes compradores, são grandes consumidores e onde a gente também pode ampliar essa possibilidade de venda. Por exemplo, a China, a gente não comercializa com eles miúdo, né? Então seria também mais um país aí que a gente poderia pensar e essas conversas estão em andamento para a gente poder ter essa abertura de mercado também para os miúdos para os países, para a China, né? Além de outros países na Ásia.
Rafael, a gente também tem essa informação na semana, né? Abate de bovinos crescendo aí, né? 3,9% segundo o IBGE, né? Nesse levantamento do segundo TRI. Número de fêmeas superando o de machos. Faz parte, então, do ciclo pecuário. A gente viu aí o maior número de fêmeas sendo abatidas continua. O que significa isso para o próximo ano, 2026? Com relação ao abate total de bovinos, né, no segundo trimestre totalizou 10,46 milhões de bovinos. Você colocou aí o incremento em relação ao ano passado. Se a gente pegar o acumulado do semestre, foram 20,4 milhões de bovinos aproximadamente, né, com um crescimento aí de pouco mais de 5%. Então, de maneira geral, a gente tem aumentado o abate de bovinos nos últimos anos e esse tem sido um fator, inclusive, de baixa nos preços, pensando no preço da roupa do boi gordo, né, que vem recuando aí desde 2022, esse ano agora encontrando um pouco de sustentação. Quando a gente pensa no ciclo pecuário, e aí até para explicar um pouco do porquê que a gente teve um aumento nessa participação de fêmeas, como você falou, chegou a mais da metade, né, 50,3% no segundo trimestre do total de bovinos eram de animais, vacas ou novilhas, né, em função justamente dessa queda no preço, principalmente do bezerro. Então, se a gente pegar o mercado do boi, né, bezerro, o garrote, o boi gordo, em função dessa maior oferta, a gente teve uma pressão de baixa desde 2022, e quando a gente pensa na queda no preço, principalmente do bezerro, para aquele produtor que faz a cria, que a gente chama de criador, reduz a atratividade da atividade. Então, ele descarta mais animais justamente para também aumentar ali o seu fluxo de caixa, para aumentar a receita da propriedade, né? E é importante a pergunta que você fez com relação ao que a gente pode esperar desse abate de fêmeas, né? Então, um movimento que vem aí bastante forte desde do ano passado, do ano retrasado, e pensando na questão do abate de fêmeas, são animais que estão deixando de produzir bezerros, né? Então, a gente já viu esse ano aqui agora, em termos de bezerro, uma oferta menor de animais mais jovens, e para o ano que vem a gente imagina também uma oferta mais reduzida de animais mais zerados, né? Garrote, boi gordo, e aí a gente reforça aquela expectativa com relação a uma fase de alta nos preços do boi gordo. Esse ano os preços já estão maiores em relação principalmente ao começo do ano, ao finalzinho, a média do ano passado, até porque a gente teve uma alta bastante forte no final do ano passado, mas depois o mercado voltou. Então, assim, isso traz uma expectativa mais positiva com relação aos preços a partir, principalmente em 2026. E, Rafael, a gente falando em relação ao mercado importante que pode chegar aí, que é o mercado japonês, um mercado muito exigente, aí quando a gente fala na sanidade, rastreabilidade da carne, né, esse acompanhamento do rebanho até chegada desse produto nos frigoríficos, que o Brasil tem esse plano nacional de identificação individual de bovinos e búfalos para atender todas essas exigências, não só do mercado japonês, mas do mercado internacional num contexto geral. O plano, quando fala para atender aí essa identificação individual, ele vai ser por etapas aqui no Brasil, né? Tem um cronograma. Isso, quão positivo isso vai ser para a gente? Quando a gente fala em aumentar cada vez mais o número de parceiros, aí, aumentar os embarques. Bom, antes de falar um pouco sobre o PNIB, né, que é o Programa Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, vale a pena a gente destacar que o Brasil hoje já tem uma rastreabilidade, no caso aí com a finalidade sanitária, ela é feita por lotes, ela não é individual, né, com o animal sendo identificado individualmente. Porque esse agora é individual, né? Isso, mas a gente já tem o SISBOV, que é o Sistema Brasileiro de Identificação Individual, que não é obrigatório, né? Ele é basicamente hoje o sistema para atendimento dos países que exigem aí a identificação individual, como por exemplo a União Europeia. Então, quando a gente fala no PNIB, que é o Programa Nacional de Identificação Individual, a gente está qualificando essa rastreabilidade sanitária, que hoje ela é obrigatória, é feita por lote, por meio das GTAs, uma rastreabilidade individual. Então, a gente vai ter o controle de movimentação dos animais e a identificação individual de cada bovino e bubalino por meio de um elemento de identificação. A CNA participou ativamente das discussões aí junto com o setor e com o Ministério ao longo dos últimos anos, que deu origem ao plano estratégico, que hoje é quem traz as diretrizes para a implementação do PNIB. E como você muito bem colocou, e foi uma briga nossa como representantes produtores que tivesse um período de transição até a sua obrigatoriedade, né? A princípio, a gente sempre bateu o pé que não deveria ser obrigatório, que deveria ser voluntário, mas por se tratar de uma questão sanitária, o Ministério sempre falou, nós estamos, na verdade, qualificando aquela rastreabilidade que é feita por lote, que ela é obrigatória, uma rastreabilidade individual que também vai ser obrigatória. E a gente entendendo que o produtor é o elo mais afetado, né, principalmente com relação à questão de custo operacional, a gente pediu pelo menos um período de transição de 8 anos. E esse período ele foi atendido dentro das diretrizes hoje do Programa Nacional que está sendo implementado.
Falando um pouquinho das etapas, né? Isso, mas antes, esse período começa a partir de quando? Já do ano que vem? A primeira etapa começou esse ano, né? Inclusive, a gente teve uma portaria agora recentemente que traz aí que traz justamente esse cronograma de implementação. Então, são 4 etapas, com um período aí de transição de 8 anos. Esse primeiro ano agora, de 2025, ele é referente ao desenvolvimento do que seria o Sistema Nacional Informatizado. Então, nós estamos falando ali da Base de Dados Nacional, da Base de Dados Federal. O segundo ano, 2026, que já é a etapa 2, ele é referente à integração dessa base nacional com os sistemas dos estados. Então, a ideia é que essa base nacional vai buscar informação nos sistemas de defesa agropecuária dos estados. Então, nós finalizamos, até o final do ano é o prazo para finalizar essa integração. E a partir dessa etapa concluída do sistema desenvolvido, integrado nos estados, vai ser contado 3 anos. E a partir desse terceiro ano vai ser obrigatório a identificação das fêmeas vacinadas contra a brucelose, ou seja, as fêmeas aí de 3 a 8 meses já vão começar a entrar nesse sistema, e também os animais que hoje estão inseridos nos protocolos de adesão voluntária, os protocolos privados, né? E a partir desse 5º ano, lembrando, primeiro ano do sistema, segundo ano da integração com os sistemas estaduais, conta 3 anos a gente tem as fêmeas vacinadas contra a brucelose e os animais de protocolo, e a partir desse 5º ano, conta mais 3 anos para obrigatoriedade para as demais categorias, e aí a partir de 1º de janeiro de 2033 é obrigatório todos os animais em trânsito, né, antes dessa primeira movimentação, eles serem identificados individualmente e ter essa informação com relação à movimentação inserida no sistema. São 8 anos o período de transição para a obrigatoriedade do PNIB. É um prazo, né, de 8 anos onde o produtor ele vai conseguir se encaixar e atender o que está nesse cronograma do plano, não é? E até mesmo pensando nas etapas fundamentais que é o sistema, né? A gente não pode começar sem ter a garantia que o sistema, lógico, a gente entende que tudo que é relacionado à informática, à tecnologia da informação, precisa estar em constante aprimoramento, né? Mas é importante que a gente tenha essas etapas concluídas, inclusive para que as etapas seguintes, as 3 e 4, sejam contadas, sejam contabilizadas aí dentro desse período de transição. E com essa questão da rastreabilidade, voltando na questão sanitária, a gente reforça mais uma vez o nosso compromisso, né? E agora com ferramentas que permitir a gente ter mais agilidade, celeridade nas respostas ao mercado interno, nas respostas ao mercado internacional, ter um controle maior pensando na questão sanitária dos nossos rebanhos, né? Que já é um grande trunfo quando a gente pensa nos bovinos brasileiros, nos bubalinos, na questão da sanidade, que é reconhecida internacionalmente, tanto que a gente exporta para mais de 160 países. Tá certo, Rafael Ribeiro, muito obrigada por essa conversa aqui. O nosso tempo já está esgotando aqui, a conversa foi muito boa, passou rápido, né, no nosso programa. Rafael Ribeiro, assessor técnico da Pecuária de Corte da CNA, muito obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente, essa análise toda em relação ao mercado, o nosso mercado da pecuária do Brasil, viu? Eu que agradeço, Simone, a oportunidade, é um prazer trazer um pouco de informação também, né, e trazer essas orientações, não só ao produtor, mas falar um pouquinho também da cadeia, da grandiosidade que é a nossa pecuária de corte. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E com isso a gente finaliza aqui o nosso programa Boi Forte. Continue aqui acompanhando a programação do nosso canal AgroMais, totalmente dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau e até o próximo programa.